Êxodo capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto de Horebe, um monte de Deus. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Então disse consigo: vou lá ver de perto essa coisa espantosa, porque o fogo não queima aquela sarça. Mas vendo o Senhor que ele se aproximava para observar do meio da sarça, o chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Não se aproxime, continuou Deus. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus mestres de obras. Conheço bem o sofrimento do meu povo, por isso desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e ampla. Terra em que existe leite e mel em abundância. É a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Sim, porque o clamor dos filhos de Israel chegou até os meus ouvidos, e tenho visto como os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei ao faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. Deus lhe respondeu: eu estarei com você. E este será o sinal de que você está sendo enviado por mim. Depois de tirar os israelitas do Egito, eles virão prestar culto a mim neste monte. Moisés disse a Deus: suponhamos que eu vá lá com os filhos de Israel e lhes diga: o Deus de seus pais me enviou para falar com vocês. Se eles perguntarem qual é o seu nome, qual é o nome do seu Deus, e o que vou dizer a eles? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Disse ainda: ainda você dirá aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vocês. Deus continuou a falar com Moisés: diga aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome eterno, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá, continuou Deus, reúna os líderes de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a mim. Ele me disse: acompanhe o meu povo e veja o que fizeram com ele no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que existe leite e mel em abundância. Os líderes de Israel aceitaram a sua palavra. Depois você irá com os líderes de Israel ao rei do Egito, e você dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, se encontrou conosco. Agora, pois, deixe-nos ir a uma distância de 3 dias para o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei o que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Eu mesmo estenderei a minha mão e castigarei os egípcios com todos os meus milagres que farei no meio deles. Só então eles os deixará ir. Quando isso acontecer, vou fazer com que os egípcios tratem vocês com bondade, de maneira que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Cada mulher israelita pedirá à sua vizinha e às suas hóspedes joias de prata e de ouro, e roupas com as quais vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Êxodo capítulo 4. Deus concede
poderes a Moisés. Mas Moisés disse: eles não vão acreditar em mim, nem vão querer fazer o que eu disser. Eles vão dizer: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Moisés respondeu: uma vara de pastor. O Senhor disse: jogue a vara no chão. E ele jogou, e a vara transformou-se numa serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estenda a mão e pegue a serpente pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela transformou-se numa vara novamente. E o Senhor disse: com isso, eles vão crer que o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: coloque a mão no peito. Ele obedeceu. Quando tirou a mão, viu que a mão estava leprosa, branca como a neve. Então Deus ordenou: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés fez isso e quando a tirou, viu que estava completamente curado como o restante da sua pele. Continuou o Senhor: se eles não acreditarem ao ver o primeiro milagre, acreditarão ao ver o segundo. E se por acaso não acreditarem, não crerem que você, depois destes 2 sinais, e não quiserem ouvir o que você disser, farei outro sinal. Tire a água do rio Nilo e derrame na terra seca. Quando você derramar essa água à terra seca, ele se transformará em sangue. Moisés continuou teimando. Ele disse ao Senhor: ah, Senhor, nunca fui bom para falar, nem antes nem depois que o Senhor falou com o seu servo. Tenho muita dificuldade em me expressar. O Senhor lhe disse: quem deu a boca aos homens? Quem faz com que o homem fale ou não fale? Veja ou não veja? Escute ou não escute? Não sou eu, Senhor? Pois agora vá. Estarei com você e direi o que você deve falar. Mas Moisés replicou: ah, Senhor, mande outro no meu lugar. Então o Senhor ficou irado com Moisés e disse: está bem. O levita Arão não é o seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Você dirá a ele as palavras e ele falará em seu lugar. Eu os ajudarei a falar e direi o que devem fazer. Ele será um intermediário entre você e o povo. Você falará por meio dele e será como Deus para ele. Mas uma coisa, não esqueça da vara. Com ela você vai operar os sinais. Moisés voltou para casa e disse ao seu sogro Jetro: permita-me voltar ao Egito, quero ver se meus parentes ainda estão vivos. Disse-lhe Jetro: vá em paz. Nesse meio tempo, o Senhor falou com Moisés em Midian, disse ele: você pode voltar tranquilo para o Egito. Digo isso porque todos aqueles que queriam matar você já morreram. Então Moisés colocou a sua mulher e os seus filhos no jumento e voltou para o Egito. Moisés levou com ele a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazer diante do faraó todos os sinais que eu mostrarei a você. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo sair. Você deverá dizer ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu filho mais velho. Sou eu que estou mandando você deixar meu filho sair para me prestar culto. Mas se você não deixar meu filho ir, você perderá seu filho mais velho. Durante a viagem, Moisés parou para passar a noite numa pensão. Ali o Senhor apareceu e ameaçou matar Moisés. Então Zipora pegou uma pedra afiada e circuncidou o filho e lançou a pele cortada aos pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido sanguinário. Ela disse isso por causa da circuncisão. Aí o Senhor deixou Moisés viver. Então o Senhor disse a Arão: vá se encontrar com Moisés no deserto. Arão foi e encontrou Moisés no monte Horebe, e o monte de Deus, e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que Deus tinha dito e falou dos milagres que devia fazer diante do faraó. Então Moisés e Arão foram para o Egito e convocaram uma assembleia com todos os líderes de Israel. Arão disse tudo o que o Senhor tinha falado a Moisés e este fez os sinais na frente deles. Assim o povo de Israel acreditou que Deus tinha mandado Moisés e Arão. Quando os ouviram dizer que o Senhor tinha visitado os israelitas e tinha visto a aflição deles inclinaram as cabeças e prestaram culto a Deus.